De hoje falando sobre a situação dos idosos que foram resgatados aí de um abrigo. Mais de 20 idosos estavam sofrendo num abrigo lá em Tambauzinho. E Everton Corrêa está agora ao vivo com a médica que está cuidando desses idosos que foram resgatados e que se encontram agora no Hospital Padre Zé. Conta aí pra gente com a situação, Everton, desse pessoal. Oi, Jace, a gente vai continuar então falando desse assunto, falamos dessa remoção, fomos inclusive até Tambauzinho, né? Mostramos onde ficava o abrigo. E quem sabe, quem está acompanhando tudo isso de perto e recebeu esses idosos, os quais ainda tem 21 aqui presentes, tinha dito 22, mas agora a gente tem a atualização, né? São 21, porque um foi removido para um outro abrigo em Tibirica, então tem todos esses detalhes. É a médica Melissa Guerra, está do nosso lado aqui. Bom dia para a senhora. Obrigado pela oportunidade de a gente estar trazendo essa atualização. Primeiro, o que a senhora viu nesses atendimentos, nesse recebimento de pacientes? O que mais chamou a atenção? Da parte clínica, para a gente entender como é que foi esse recebimento aqui. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. O acolhimento, posso chamar dessa forma. Os pacientes foram resgatados de lá em uma situação bem complicada, desnutridos, desidratados, e os relatos da nossa equipe de enfermagem, principalmente, que é quem esteve de perto, são chocantes. No sentido de que eles pediam por comida e eles pediam por água. Então, isso foi o mais chocante. Eram nitidamente desidratados e desnutridos. E eram pessoas ávidas por uma coisa simples, o alimento. Muitos deles encontravam-se já com lesões por pressão, as famosas escaras, que acontecem por quê? Por não conseguirem se mover e não ter uma pessoa para mover ele de posição. Muitos deles com isso, outra com necrose no pé, ascendendo, com necessidade já de amputação. Uma idosa com anemia severa, com necessidade de hemotransfusão e, em sua maioria, desnutridos. Então era um quadro bastante preocupante. Chocou a equipe médica, que já é acostumada, mesmo assim, a ver diferentes casos. Chocou saber que um lugar que teria para ser de cuidados com esses idosos, mantinha eles dessa maneira. Chocou a equipe? Chocou a equipe médica porque são pessoas que não tinham como cuidar de si, estavam em um local para serem assistidos e, na verdade, eles estavam abandonados. Alguns dos funcionários que olharam para mim e disseram: nunca isso não são maus tratos. Eu disse: maus tratos não é só bater. Maus tratos é não alimentar, não mudar de posição, quem precisa ser mudado de posição, não dar água a quem precisa de ajuda para tomar água. Então isso é maus tratos. E quando a gente vê que eles chegaram pedindo por isso, nós sabemos que eles sim estavam sendo maltratados naquele lado de idosos. No modo geral, a gente sabe que cada caso é um caso, é tudo muito específico. Mas, de maneira geral, a senhora consegue ver uma evolução, aí mesmo que lenta, no quadro? Qual a avaliação que a senhora faz de agora em diante, dos próximos dias? Quais perspectivas a gente pode ter desses casos? Cada caso, como você disse, é um caso. E a decisão clínica vai estar muito atrelada à decisão do Ministério Público. Por quê? Esses idosos, como aconteceu com um que já foi removido para outro abrigo, nós não queremos que essa situação ocorra novamente, para que eles sejam levados para um local que não vai oferecer o cuidado que eles necessitam. Então, quando os pacientes estiverem em condições de alta, vários deles nos próximos dias já terão condição de alta, porque já realizaram hemograma, alguns ainda estão passando por raio-x, hoje passaram por ultrassonografia. Então, assim, por questões clínicas, vários deles estarão de alta nos próximos dias. Porém, só serão levados quando a família for avaliada, as pessoas que vão levar esse idoso forem avaliados para ver se vão conseguir proporcionar uma situação digna para a vida daquela pessoa, que não os deixe na mesma situação. Para aquele abrigo não tem condição de voltar, né? Não tem condições de voltar. A fachada, eu vou começar dessa forma. Eu não conhecia o local, fui no dia junto com a delegada do idoso, junto com a promotora do idoso. Então, eu conheci o local naquele dia. A fachada era bonita.
mas o interior não tinha condições de um idoso viver ali dentro, porque não tinha condições de segurança, a temperatura era horrível, muito quente e outra coisa, a gente tem que proporcionar um mínimo conforto. Eram só janelas de vidro e isso para um idoso já é muito complicado. O idoso tem problema para dormir. Como é que ele vai dormir em uma claridade daquela? Tudo isso influencia. Chegamos a ter imagens de uma paciente psiquiátrica, ela é jovem, cerca de 60 anos, não sei dizer ao certo, tem um aqui. Ela estava presa com uma grade de outra cama. Então, assim, não é uma condição digna de se viver. Muito obrigado, doutora Melissa, por conversar com a gente, por trazendo esses detalhes. Bom trabalho desde já para a senhora. Parabéns por estar desenvolvendo esse trabalho também tão desafiador. E a gente também tem mais informações para trazer sobre esse caso. Como eu falei no início, não são mais 22 que estão em tratamento aqui, são 21. Um deles, a família mesmo decidiu levar para outro abrigo lá em Tibiri, Santa Rita. Mas também tem um outro que foi para o Hospital São Luís, porque esse estava mesmo com Covid-19. Um está no Trauminha, né, que é o ortotrauma de Mangabeira, e o outro foi para o Hospital de Trauma. E daqui a pouquinho a gente pode voltar com mais detalhes sobre tudo isso aqui. Deixa eu só fazer um complemento, a doutora Melissa está falando aqui com a gente. Tem um complemento para fazer, doutora Melissa? Uma pontuação. Por isso que eu tava Muitas pessoas já procuraram, através do Instagram, saber como podem ajudar. Através do Instagram do Hospital Padre Zé, algumas mensagens diretas já foram enviadas. Qual a melhor forma? Para esses idosos que chegaram, todos usam fraldas geriátricas e os cuidados com a pele, dá para ver que eles estão muito desidratados, alguns deles tinham crostas tão importantes que sangraram ao serem higienizados. Então, uma doação importante que a gente gostaria de receber agora seria, por exemplo, hidratante. Hidratante, material de higiene pessoal, ou quem não puder doar dessa forma, nas redes sociais vai ter a conta do hospital, certo? @Hospital Padre Zé, o Instagram, e quem quiser trazer diretamente fraldas geriátricas, hidratante, material de higiene pessoal, porque alguns desses pacientes a família não apareceu ainda. Importante demais destacar isso, né? Isso acontece tanto, né? Aqui, que é um hospital que recebe idosos, um hospital que também está tratando hoje com esse público de maneira mais específica, numa situação tão crítica, tão complicada, a equipe já é acostumada a perceber esse tipo de abandono. Então, a gente lembra você que pode fazer sua parte. Então, colabore, se você tem essa possibilidade, sente tocado no seu coração nesse momento de ajudar a colaborar, pode ir no Instagram do Hospital Padre Zé, conseguir os contatos lá para poder encaminhar essa doação, hidratante, material de higiene pessoal, como a doutora Melissa reforçou, também fraldas geriátricas, ou vem aqui mesmo e consegue fazer essa doação. Não precisa ser um fardo de fraldas, uma grande quantidade não. Cada um fazendo o seu pouquinho, né, já ajuda demais. Volto com você, Jaceline. Pois é, cada um fazendo um pouco por esses... Meu Deus, como é que pode? Como a médica disse, né? Olha, não, eles ligaram para a família do idoso, disseram que ela tinha caído, da idosa, né? E que a família não podia ir lá. Olha, não precisava ir lá. Sinceramente, como é que teu pai, como é que tua mãe tá num lugar, ele cai e você não vai lá saber o que aconteceu? Esses maus tratos vêm acontecendo há meses. Isso quer dizer que a família abandonou os idosos dentro dessa masmorra. Lá de idosos não, masmorra. Bota em tela cheia essa imagem aí. Gente, isso é o braço de uma idosa que está quebrado em 3 lugares. É um osso que quebrou em 3 lugares. Eu fico pensando, quando estavam movimentando essa mulher na cama ou levantando para dar banho, as dores que essa coitada sentia. Com o braço quebrado em 3 lugares. E a família desse povo estava onde? Dormindo em berço esplêndido, que a fachada da masmorra para idosos, porque lá de idosos eu não vou chamar não, porque eu não sou hipócrita não. Lá de idoso não. A fachada da masmorra que jogaram os idosos era bonita, um bairro de luxo, Tambalzinho. Aí tem muita gente, não, eu comprei um lugar bom para botar meu pai e minha mãe. Se livrou por causa do dinheiro que tem. Se eu vou me livrar do meu pai e da minha mãe e jogar lá. Aí alguém pode dizer, mas não julgue não, Jaceline. Não julgue não, porque tem gente que não tem tempo para cuidar. Pois é, pode até não ter tempo para cuidar e tem dinheiro para pagar um lá.
mas poderia ter pelo menos a dignidade de uma vez por semana passar nesse lugar, nessa masmorra, para visitar os pais, ou avô, ou tio, ou tia. Mas não bastasse abandonar num lugar qualquer, ainda abandonou afetivamente, que o maior abandono aí não é só o abandono físico, não. O maior abandono aí é o abandono afetivo. É impressionante. Olha, eu espero sinceramente que o proprietário desse lar de idoso aí seja preso e responsabilizado. Porque não é brincadeira, não. Gente, tem idoso que quando chegou no Hospital Padre Zé, tomou 2 litros de água de uma vez. Quem podia, quem ainda tinha força para falar, gritava: eu tô com fome, eu quero água. Olha esse depoimento aqui. Põe aqui na minha tela, por favor, o depoimento de um deles. A senhora vivia bem lá na casa? Como era que era o seu dia a dia lá? Não vivia bem, não. Eu pegava o meu dinheiro e comia todinho. E outra também dá só doação dos outros. Lá não era tão bom, né, dona? Ah, não. Tinha café, tinha almoço, tudo direitinho? Tinha café, tinha aquele... Contado aquele cafezinho, meio pouquinho, um pedacinho de pão. Tudo na medida assim. Uma pedaço de pão. Vindo pão da padaria, leite. Tudo em medida assim, ó. Um pedacinho de pão para cada uma. Muito bem. A senhora está feliz que está aqui agora, agradecendo a todo mundo, está contente? É, contente. Não via ninguém. Vivia de 24 horas no quarto. Parecia uma cadeia lá. A senhora saiu de lá, que vai poder ficar boa para ir para casa. Como é que a senhora está se sentindo? Estou sentindo bem. Vou para casa daqui, vou para casa da minha filha, meu destino. Já ajuda do meu destino. E agora esquecer, né? Tudo que passou lá. Ah, já passou. Agora meu destino é essa. Ir para casa da minha filha, para apontar minha neta e tchau. Tem como você não chorar vendo um depoimento desse, vendo uma mulher nessa idade passando fome, tendo dinheiro para comprar a comida dela? É emocionante quando ela diz assim: eu quero voltar para casa da minha filha, da minha neta. Gente, é muita desumanidade. Como é que a pessoa pega idosos para cuidar, põe num lugar, pega o cartão da aposentadoria, todo o dinheiro que eles têm. Vou usar a linguagem que essa senhora usou. Comem o dinheiro do idoso. Deixam eles passando fome, sem assistência médica, morrendo à míngua. Até água era pouquinho, que era para não gastar a água de lá e para a conta não vir alta. Eu recebi, inclusive, denúncias no meu WhatsApp que tinha gente pagando universidade com um cartão de idoso que está aí. Mas isso a polícia vai investigar. E eu espero, sinceramente, que os criminosos que promoveram essa masmorra para idosos, que esses criminosos paguem atrás das grades. Porque eu tenho mãe, eu não tenho mais avô, infelizmente. Meus avós, Deus já levou. Mas eu tenho uma mãe que não chegou ainda nessa situação, não. Mas quando chegar, ela vai ficar comigo. Porque eu tenho Deus no coração. Eu tenho amor pelo próximo. Eita, Jesus. Vou mudar de assunto.